Olá pessoal, continuando com a nossa leitura do livro O que Diria Jesus, do autor Tony Cook. Hoje estaremos lendo o capítulo 13, cujo título é A Igreja em Pérgamo. A verdade importa. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, os que eu odeio. Apocalipse, capítulo 2, verso 14 ao 15. Se você viajar até 80 quilômetros ao norte das ruínas de Izmir, Esmirna, você chegará à cidade moderna de Bérgama e às ruínas da antiga Pérgamo. As ruínas de inúmeros templos pagãos continuam na Acrópole, cidade alta da antiga Pérgamo, juntamente com as ruínas do anfiteatro mais íngreme do mundo antigo. Nos dias de João, Pérgamo era a sede do governo da província da Ásia. Se a Éfeso antiga fosse comparável à cidade de Nova York nos tempos modernos, Pérgamo era similar a Washington no Distrito de Colômbia. Eis o conteúdo da carta a essa congregação. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros se também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, do verso 12 ao 17. Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em uma passagem anterior, Jesus aparece com uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Apocalipse 1,16. E o significado disso é claro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, verso 12. Paulo também se refere à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Jesus se compara deliberadamente ao governador romano em Pérgamo, que dizia ter o direito à espada ou a autoridade para impor a pena de morte. A autoridade do governador era natural e temporária, mas a autoridade de Jesus é espiritual e eterna. Talvez tenha sido esse mesmo indivíduo, o governador romano, que autorizou a morte de Antipas, o pastor da igreja de Pérgamo. A história indica que ele foi morto de uma forma terrivelmente cruel e horrenda, sendo assado até a morte dentro de um touro oco de bronze. Jesus o descreve como minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Antipas e João teriam se conhecido, e é provável que João tenha ordenado Antipas ao seu papel de liderança na igreja de Pérgamo. Em seu julgamento, Antipas poderia ter salvado sua vida negando a Cristo e reconhecendo o senhorio de César, mas se recusou a fazer isso. Antipas havia permanecido fiel e inabalável, assim como o restante dos crentes em Pérgamo. Lembre-se de todo o contexto do que Jesus disse: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós,
onde Satanás habita. Apocalipse 2, verso 13. Há um contraste interessante entre as igrejas de Esmirna e Pérgamo. Esmirna estava se aproximando de um período de perseguição, ao passo que Pérgamo havia acabado de sair de um. Esmirna acabaria por ver seu pastor Policarpo morrer nas mãos dos que estavam em posição de autoridade, ao passo que Pérgamo já havia tido essa experiência com o martírio de Antipas. Naqueles dias, ser um pastor podia ser uma vocação perigosa. Isso fazia de você o alvo número 1 quando a hostilidade irrompia contra a igreja. A natureza fascinante da carta é ainda mais acentuada quando Jesus identifica Pérgamo como o lugar onde Satanás habita e onde está o trono de Satanás. João não diz exatamente o que essas frases significam, mas está claro que essa era uma fortaleza de intenso poder demoníaco. Os cristãos de Esmirna enfrentavam a oposição da sinagoga de Satanás, indicando a oposição dos judeus, mas os cristãos de Pérgamo tinham de contender com o trono de Satanás, que era pagão por natureza. Quando Paulo estava em Atenas, lemos que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17, verso 16. Do mesmo modo, havia idolatria mais do que suficiente em Pérgamo para criar um ambiente hostil para os seguidores do Senhor Jesus. Por exemplo, Pérgamo havia erguido um templo a César Augusto e a deusa Roma em 29 a.C. Como centro de governo para a província da Ásia, sua política estava entrelaçada com sua religiosidade. Essa cidade era conhecida pelos templos a muitas outras divindades também. Digno de observação, em especial em Pérgamo, era o altar a Zeus Sóter, entre parênteses, Zeus, o Salvador. A base dessa estrutura impressionante tinha quase 40 metros de largura e 30 de profundidade. Ele era tamanho tesouro na antiguidade, que grande parte dele foi escavada em fins de 1800 e relocada para a Alemanha. O altar remontado está em exposição hoje no Museu de Pérgamo, em Berlim. Um imenso complexo de cura em Pérgamo foi dedicado a Asclépio Sóter, Asclépio o Salvador, um deus pagão simbolizado por uma serpente sobre uma haste. O Asclepeion era a combinação de um hospital com um resort e spa, um teatro e piscinas. As pessoas viajavam grandes distâncias para buscar a cura de Asclépio, o deus serpente. A atmosfera espiritual intensamente opressiva de Pérgamo apresentava tanto desafios quanto oportunidades para o cristão da lei. Embora os santos tivessem permanecido fiéis ao Senhor em meio à grande pressão e até diante da execução de seus pastores, nem tudo estava bem com a igreja. Depois de elogiá-la por sua firmeza, Jesus declara: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, verso 14 ao 16. Eu me pergunto se essa doutrina que permitia a participação na idolatria e na imoralidade era sedutora porque permitia que os crentes fossem mais semelhantes ao mundo, diminuindo assim a probabilidade de perseguição. Afinal, quando você é diferente do mundo, isso faz com que você seja mais perceptível. As concessões, embora desagradem a Deus, permitem que a pessoa se misture com o mundo. Há 4 coisas dignas de nota aqui. Número 1. Jesus indica que essa doutrina deplorável era mantida e ensinada por alguns, mas não por todos os cristãos em Pérgamo. 2.
Ele faz uma conexão entre as doutrinas de Balaão e os nicolaítas. 3. Os elementos chaves dessas doutrinas similares envolvia idolatria e imoralidade. 4. Jesus afirma que se não houver arrependimento, ele lutará contra eles, os que abraçaram essa falsa doutrina, com a espada da sua boca, que sabemos que é a sua palavra. Éfeso havia resistido firmemente a esse tipo específico de influência. Jesus lhes disse: tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2,6. Em contraste, Jesus diz aos de Pérgamo: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu odeio. Apocalipse 2,15. Discutimos a questão de Deus e Jesus odiarem certas coisas no capítulo sobre Éfeso. E agora abordaremos exatamente o que isso envolvia. Então, quais eram as obras dos nicolaítas, o qual era a doutrina deles? Não deveríamos nos surpreender com o fato desses dois elementos serem mencionados, já que a crença costuma guiar e governar o comportamento. As doutrinas dos nicolaítas e de Balaão envolviam idolatria e imoralidade, coisas que predominavam no mundo antigo. No capítulo sobre Esmirna, conhecemos o pastor deles, Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. Um dos discípulos de Policarpo era Irineu, e ele nos dá uma percepção de como eram os nicolaítas. Encontra com as heresias. Irineu escreve que os nicolaítas levam uma vida de indulgência irrestrita e que é uma questão de indiferença para eles praticar o adultério ou comer coisas sacrificadas aos ídolos. Falando dos nicolaítas, outro escritor da igreja primitiva de nome Tertuliano se referiu ao fato de apoiarem a luxúria e o luxo. Os que propagavam essas ideias foram provavelmente os primeiros mestres gnósticos que faziam uma distinção clara entre a dimensão espiritual e a material, concluindo falsamente que o que fazemos com o nosso corpo não tem importância espiritual ou eterna. O fruto da doutrina dos nicolaítas provavelmente era idêntico ao que Judas descreve, pois certos indivíduos se introduziram com a dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1, verso 4. Os cristãos que abraçaram essa falsa doutrina, uma doutrina que Jesus odeia, não teriam qualquer restrição quanto a ser exatamente como o mundo. Em outras palavras, haveria pouca ou nenhuma diferença entre o estilo de vida do mundo e o dos outros cristãos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus deixou claro que o seu povo não devia ser como aqueles que não tinham aliança com ele, mas ser um povo separado e santo para o Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 13. Ensinar o contrário a isso levaria a concessões e corrupção. Foi a isso que os cristãos de Éfeso
haviam resistido com êxito e que havia se infiltrado sutilmente, até certo ponto, na congregação de Pérgamo. Esse tipo de ensino em Pérgamo também era chamado a doutrina de Balaão. Balaão era um vidente pagão que foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para pronunciar uma maldição sobre o povo de Deus. No Novo Testamento, Balaão é descrito como alguém que gostava de ganhar dinheiro praticando o que era errado, e alguém que, movido de ganância, se precipitou no erro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 15. Os enganava as pessoas por dinheiro. Judas, versículo 11. Balaque tentou pagar Balaão para amaldiçoar Israel, mas Balaão não quis fazer isso. No entanto, Balaão aparentemente instruiu Balaque a enviar prostitutas dentre as mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel e para fazer com que eles oferecessem sacrifício aos seus deuses. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está no livro de Números, capítulo 25, do verso 1 ao 3. Balaão reconheceu que Israel não podia ser destruído por uma maldição externa, porque Deus os havia abençoado. Entretanto, ele foi ardiloso o suficiente para reconhecer que os israelitas podiam ser destruídos de dentro para fora através da própria participação deles na imoralidade e na idolatria. A imagem que estamos vendo é que essas duas doutrinas, as dos nicolaítas e associada a Balaão, promoviam a ideia de que os cristãos podiam fazer concessões com o mundo e ignorar os padrões da santidade de Deus. Isso constitui uma trama ainda maior quando se considera o significado literal dos dois nomes. A palavra Balaão significa destruidor do povo e Nicolaítas significa conquistador do povo. Os cristãos em Pérgamo haviam resistido corajosamente às ameaças externas, mas agora tinham de contender com uma doutrina falsa e corruptora que visava destruir a igreja a partir de seu interior. Oração. Senhor, oro para que todos os cristãos cresçam em discernimento, sabendo a diferença entre a verdade e o erro, entre aquilo que é agradável aos teus olhos e aquilo que tu detestas. Que tua igreja seja pura e livre de toda contaminação. Que nossos corações sejam totalmente firmados em ti e que possamos nos arrepender de todo o coração, não apenas de todas as formas de imoralidade e idolatria, mas de toda e qualquer coisa que seja desagradável aos teus olhos. Amém. Aqui concluímos o capítulo 13. Sejam abençoados na prática da palavra.